O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom, que como todos os outros que integram aqui a grade da casa pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do aplicativo de celular e também através do nosso canal no YouTube. Hoje, para mim, uma alegria, de fato, muito grande por estar, pela primeira vez, tendo a oportunidade de falar sobre um assunto que é uma paixão minha, que é o esporte motor, o automobilismo. Estou recebendo aqui hoje meu bom amigo Kleber Tavares, que é empresário, vai poder falar para a gente um pouquinho sobre a carreira dele como empresário e sobre como esse vírus da velocidade o contagiou também há pouco tempo e tem feito aí um trabalho super legal, do qual tem participado também com alguma proximidade, né, Kleber? Para poder difundir o kartismo aqui na Nova Friburgo. Kleber, obrigado por ter aceitado o meu convite aqui. Foi um pouquinho em cima da hora, sei que sua rotina é puxada, você está na ponte aérea o tempo todo, mas obrigado por ter aceitado o convite e contar um pouquinho para a gente desse primeiro ano de Friburgo Kart Club. Muito avanço, né, cara? Sim, primeiro, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. E estou aqui para justamente abrir o coração no que diz respeito à velocidade, a todo esse movimento que a gente está fazendo. Você, Kleber, é empresário, né? E conta para a gente um pouquinho da sua área de atuação e como é que aconteceu esse contágio aí pelo vírus da velocidade. Bom, eu sou empresário da área de TI, né? Tenho uma empresa chamada Fullscreen, a gente faz ERP para empresas, né? Para indústria e comércio, e eu já venho nesse ramo já tem 30 anos, né? E eu já não sou tão novo e o vírus da velocidade me pegou na época do Piquet ainda, depois veio o Senna e acompanhei muito a rotina deles, acompanhei o Roberto Pulpo Moreno, Maurício Gugelmin, e é aquela história, todo domingo assistindo, né, as corridas de Fórmula 1 e sempre despertou o desejo de participar de uma velocidade. Cheguei a ver com bastante ênfase a questão do rally de velocidade, de regularidade, mas nunca participei. Em Friburgo, há alguns anos atrás, tinha os karts indoor, né, com kart de 6,5 HP, mas que dava para se divertir. Isso eu estou falando de 25 anos atrás. Eram umas pistinhas bem curtinhas, né? Era curta, era galpão, era rodoviária e tal. Dá para dar uma adrenalinazinha. Mas... dava para brincar. E aí, em junho do ano passado, eu fui convidado por um grupo de amigos, que na verdade só conhecia uma pessoa desse grupo, e para ir em Guapimirim, né, correr naquele cartódromo. Eu sempre passei em frente nas minhas viagens ao Rio e tal, mas nunca tive a curiosidade de entrar. E quando eu entrei, eu fiquei assustado, porque eu senti um autódromo e não um cartódromo do jeito que eu estava acostumado a ver. E aí participei da primeira corrida, de brincadeira, né, eram 15 pessoas correndo, e para minha surpresa, na terceira volta eu já estava tomando volta do líder. Então acabou eu com 3 voltas, de 15 voltas, acabou com 3 voltas atrás. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Não conheço, eu sempre gostei, eu sou piloto de AV, né, ou seja, simulador. E o que está acontecendo comigo? E aí que surgiu a ideia, que esses amigos começaram a me ensinar. Na segunda corrida eu não tomei volta, na terceira eu ganhei a prova. Então, espírito competitivo, né? O espírito competitivo, aí aguçou, né? É o que um amigo meu fala, a mosquinha azul me picou lá e aí agora não tem jeito. E aconteceu de que em outubro, depois de todo mês a gente indo lá participar, a gente resolveu, poxa, vamos organizar, já que a gente organiza campeonato de AV, por que não organizar um de kart? Você já fazia campeonatos assim? Eu participava de campeonato e os membros do staff que a gente criou, desse grupo que foi, têm experiência de AV e também montaram um regulamento. Então a gente se uniu e vamos montar uma brincadeira, mas valendo uma medalha, um troféuzinho e tal. Só que aí é aquela história, né? Aquela veia empresarial, você não quer fazer algo mais ou menos, você quer fazer algo bom. E foi aí que surgiu algo muito, muito fantástico, que foi um belo regulamento, uma bela organização. Em uma semana esgotaram-se 30 vagas que a gente abriu para montar o campeonato, e em fevereiro desse ano a gente começou. Lotamos o cartódromo, ou seja, hoje o nosso percentual de faltas, né, não chega a 1%, mas é normalmente que um tem uma viagem inadiável, o outro um problema de saúde e tal, mas assim, a grande massa vai. Virou um compromisso mesmo. Virou um compromisso. E aí as disputas, a gente aprendeu, erramos em algumas coisas, mas muito pequenos, mas assim, fomos muito elogiados pela organização, pelo grupo que a gente formou,
E, por exemplo, o pessoal do staff são pessoas mais velhas, são empresários, são agentes públicos e assim, mostrou essa seriedade, né? E aí, em meados do ano, um empresário, o Thiago, lá da Free Soldas, me chamou e falou: Kleber, estou achando bem bacana a organização. Passado, você diz isso. Não, desse ano mesmo. Dá para a gente montar uma Copa e tal. A gente montou a Copa FKC Free Soldas, onde que no evento de carros antigos que teve no Colégio Anchieta esse ano, a gente abriu no próprio evento, a gente lotou 15 vagas. Aí a gente observou, nossa, a demanda é grande, ou seja, basta a gente cutucar que as pessoas vêm. E aí a gente montou esse campeonato, hoje com 45 pilotos, dividido em 2 baterias do campeonato friburguense e uma bateria do Copa Free Soldas. Esse foi o primeiro desdobramento do campeonato original. Primeiro desdobramento do original. E aí, no próximo domingo, dia 10 de novembro, vai ser a última etapa desse ano. A organização foi tão bem feita que a gente não sabe quem vai ganhar o campeonato por ponto corrido e também a gente não sabe quem vai ganhar o campeonato por equipes. Porque a gente fez esses 2 critérios, sendo que de equipe a gente pegou o mais forte com o mais fraco, em termos de tempo. Aí teve uma receita muito bacana, porque chegou na última etapa a gente não sabe quem vai ganhar. Então isso está bem interessante. Bem disputado, bastante, né? Muito disputado, temos pilotos de ponta. Né? Pois é, o interessante é isso, né? Porque Nova Friburgo, a gente não falava muito nesse tipo de assunto por aqui, né? Sim. Não temos uma pista, né? Não temos uma estrutura profissional, ou pelo menos não tínhamos, né? E você vê a demanda reprimida que existe. Tem uma demanda e o automobilismo, isso aí faz parte da paixão do brasileiro, né? Embora já tenha mais de 10 anos sem um piloto de Fórmula 1, acredito eu que são 10 anos, né? Sem vitória, né? Sem vitória. Sem piloto tem um pouco tempo. Mas assim, falta isso, né? Mas mesmo não tendo um piloto representando a Fórmula 1, o esporte a motor é muito forte. Tem a Stock Car, tem a Fórmula 2, ou seja, tem brasileiros se destacando aí nesse meio. É porque nós somos de uma geração que hoje em dia os mais novos, os millennials, talvez não tenham noção disso, não acreditam, porque o próprio carro para eles não tem a importância que teve já no passado para os nossos pais, para a gente. Exatamente. Mas a gente cresceu numa época em que se falava de automobilismo como hoje em dia se fala de futebol, né? Isso. Era uma situação, ainda mais quando houve a rivalidade Senna e Piquet, que realmente era uma coisa apaixonante e eu estou com 41 anos, quem cresceu na minha época viveu isso de forma muito intensa. Obviamente a morte do Ayrton foi um grande baque, né? Mas a quantidade de vitórias que o Brasil colecionou no topo do esporte, exatamente, sobretudo entre 70, quando o Emerson chega à Fórmula 1, até 94, quando o Ayrton morre, que coincide com o intervalo que o Brasil não ganhou a Copa do Mundo, né? Justamente de 70 a 94. Exatamente. Então foi um momento em que o automobilismo brasileiro foi protagonista, foi protagonista mesmo mundial. E realmente assim, não foi só um número muito grande de vitórias, mas a qualidade do automobilismo que se praticava aqui realmente surpreendeu muito. O Emerson, houve os pioneiros dos anos 50, né? Gino Bianco, Chico Landi, Hermano Silva Ramos, e esse fio se perdeu. Nos anos 60, o Bino Raiz prometia estender esse fio, mas ele acabou morrendo. E aí só em 70 o Brasil volta em 69 o Emerson vai para a Europa. E o Emerson era um piloto que corria junto com os pilotos nacionais aqui, ele tem uma história brasileira, né, nas pistas. Então quando um piloto que corria com todo mundo aqui, e que não era o piloto mais festejado, vamos dizer assim, no automobilismo brasileiro, vai para lá e faz o que ele fez, porque em 69 ele arrasou com a Europa, né? Ele chegou lá, começou a vencer na Fórmula 4, no meio do ano foi promovido a Fórmula 3, a convite da Lotus. E eles eram 18 etapas, ele estreou na 10ª, de 18, e ele foi campeão. Olha só. Ele desequilibrou completamente o campeonato. Então, a partir daquele momento, o mundo falou, opa, tem automobilismo forte no Brasil, né? E no instantinho já tinha GP Brasil e tudo mais. Então, pra gente, somos uma geração que realmente amava esse esporte muito. Mas o interessante, como eu estava dizendo, é que quando você começa a agir dessa forma, percebe que tem uma carência disso muito grande, né? E tem interesse. Estou vendo sua camisa aqui cheio de apoiadores. Se você quiser falar deles, fica à vontade para falar do pessoal que acreditou no projeto, que apoiou. E também para falar um pouquinho do que já começou a desenvolver um projeto de uma pista, né? Em Nova Friburgo. Então, conta um pouquinho também do pessoal que acreditou, do pessoal que apoiou. Fica à vontade para isso, porque acho que é importante. Então, antes de tudo, deixa eu te presentear com uma camisa nossa do clube, tá?
Essa camisa, eu vou falar também um pouco dos patrocinadores. Sim. É a camisa que toda pessoa que está inscrita participa, né? Ganha. Eu estou vendo aqui a InterTV, que também apoiou, né? Como exatamente. também a própria TV Zoom também apoiou, TV Zoom, né? a InterTV, a Meu Visual, a Mantu, que fez as camisas, né? Aí aqui a gente tem na manga o KIG, né? Que é o próprio cartódromo de Guapimirim. Certo. Na outra a gente tem o Capitão Bock, que é cerveja artesanal, onde que a gente presenteia todo piloto que vai ao pódio, a gente presenteia com uma garrafa de cerveja. Vocês conseguiram bastante apoiador mesmo, né? Tem. Aí aqui atrás nós temos o escritório de contabilidade, que é Mesquita, tem a Fullscreen, tem a Guacerone Automóveis, a NFA Pop Rock, tem a Web Design, tem a FreeLED, o Fernando Coimbra Fotografias. Então, ou seja, bastante apoiador acreditando no projeto. Né? Agradeço pelo presente. E isso aí que formatou todo esse campeonato. Né? Então, esse ano... Mas o seu capacete já estava... Sim. O Gustavo estava aqui focalizando esse no capacete. É um capacete normal de moto, né? Existem capacetes hoje mais assim elaborados, já próprio para kart, né? Mas assim, como a gente está falando de kartismo amador, hoje com pouco investimento você consegue, né? Você se equipar ou então até usar os próprios equipamentos do kartódromo, né? Mas aqui eu já tenho um apoiador da GoPro que eu uso para filmar as corridas e aprender um pouco mais, né? E é isso, aí é bem tranquilo. A questão do nosso campeonato também, a gente trabalha com qualidade, né? Ou seja, isso que foi o grande norte nosso que a gente teve. Então são medalhas e troféus feitas pela Zanuelo, né? Que na verdade premia os campeões da Stock Car, né? Então é um nível alto de premiação. Tem que também falar um pouco do brasileiro. Você participou do Campeonato Brasileiro? Nós participamos do Campeonato Brasileiro esse ano, então eu fui numa de conhecer, saber como é que funciona, e um outro piloto, o Rômulo, também participou. E lá a gente está mostrando o troféu, desculpa te interromper, mostra o troféu também pra gente. Sim, esse é o troféu aqui, que eu acabei de mudar de assunto, é o troféu. Então esse é um troféu da Copa Free Soldas, né? Então é um troféu bacana, esse é de primeiro lugar, até o terceiro a gente premia, faz ele todo... Ele é de frente também para ajustar a vida. Aqui, né? Ele faz todo personalizado, né? Muito bonito. Então, assim, é bem bacana. Então, esse é o nível do nosso campeonato, né? A gente quer um campeonato cada vez mais, apesar de amador, mas com um nível profissional. Sim. Profissionalismo, né? Profissionalismo mesmo, né? Uhum. Não vive disso, mas é uma coisa... Mas é uma coisa bacana. Então, o que aconteceu? A gente participou, né, do Brasileiro, foi lá para conhecemos a Mica, que é o maior clube de kart amador do Brasil. É um clube paulista, e a gente aprende muito pela organização. Então, nesse campeonato foram 400 pilotos, e a gente resolveu participar, eu e, no caso, o Rômulo. 400 pilotos. 400 pilotos, e foi dividido em categorias. Eu entrei na categoria novato, ele entrou na graduado, que ele já participou da Copa América e tudo, e a gente conseguiu os patrocínios. Então, conforme está aqui na minha camisa, né? Conseguiu o patrocínio da Dois Irmãos Vidraçaria Alumínio, da CAF, Academia CAF, da Mingus Car, lá de Cachoeira, Mentor Insurance de Volta Redonda e Mastermind, né, que é o treinamento de alta performance aqui de Friburgo. Vocês conseguiram patrocínio para poder ir lá? Patrocínio para poder justamente participar desse campeonato. Legal. E é bacana, porque a minha foto está na entrada do site da Mica, né, do BKI, que é o chamado Brasileiro de Kart Indoor. E assim, a gente chamou a atenção lá e apesar de ter pouco número, a gente fez muito contato lá. E o network é tudo nesse mundo, né? Então a gente viu pilotos muito experientes e aí a gente vai aprendendo, né? Então a ideia é que ano que vem a gente leve 10 pilotos para lá, devidamente organizados, para a gente poder batalhar pela vitória. Essa é a ideia. É a bola de neve, né? Não tem... bola de neve, o negócio cresce. Mas como você falou, Márcio, a questão do kartódromo, né? Tudo isso surgiu, ou seja, um hobby que era apenas para a gente se divertir, e virou um campeonato organizado com ampla divulgação pela mídia, né? Você ajuda com a gente a divulgar, tem o Vinícius, tem a TV Zoom, tem a InterTV, ou seja, está todo mundo divulgando. E um empresário me chamou, e conforme mesmo você disse, está correndo por baixo dos panos, ou seja, a gente está se organizando quanto a isso. E eu já tenho o desenho da pista pronto, né? Eu já tenho o espaço, já tenho o desenho. Então, acredito que ainda nesse mês de novembro a gente possa fazer uma divulgação quanto à
a viabilização do projeto, né? Que foi muito legal, porque inclusive vocês conseguiram costurar apoio também de universidades aqui do Sim, locais, sim, né? exatamente. Tanto a UERJ quanto a Estácio de Sá está envolvida no projeto. Que é ótimo Então, para os estudantes, né? Exatamente. Uma oportunidade também dos professores aplicarem, às vezes, os laboratórios, o conhecimento que têm, porque também são geralmente pessoas que curtem, né? O pessoal que curte, enfim, trabalha com engenharia, geralmente é entusiasta da ideia, né? Então, e a estrutura que a gente tem aqui em Friburgo, universitária, é muito boa, né, cara? Muito boa. Então, dos apoiadores que está na UERJ, que é o professor Ratameiro, ele já foi piloto de testes da FOR. Então, Leandro ele Ratameiro, conhece bem, né, Leandro? Então, ele está muito entusiasmado com o projeto, como o pessoal lá, o David que está desenhando e tal. E o que é bacana é isso, a ideia é a gente formatar um cartódromo com as regras da FIA. Né? Homologável, né? Homologável pela FIA, ser um cartódromo internacional. A gente tem que lembrar que ano que vem, pela primeira vez no Brasil, vai ter um Mundial de Kart, Sim. onde o Felipe Massa deu a homologação para o Speed Park de Birigui ter esse campeonato. Você vai estar lá, inevitavelmente. Sim, com certeza. Isso aí a gente vai começar a visitar, né? Para justamente ter esse network, conhecer o pessoal e também fazer a propaganda aqui de Friburgo, né? Porque a gente está se movimentando, já tem um grupo de kart da Argentina já animado e vir aqui conhecer, sem antes estar pronto o cartódromo. Só pelo projeto. Por quê? Pelo projeto. Então, a seriedade, que a ideia, diferentemente de outras regiões, a gente quer fazer com que o cartódromo seja uma referência, né, também para viabilizar a economia. Ou seja, a ideia não é só trazer pilotos, e sim a família, para movimentar. O espaço lá é maravilhoso, ou seja, tem um espaço de entretenimento, né, além do próprio kart, a estrutura. E isso aí que vai fazer a gente avançar. Eu vou te interromper brevemente, porque a gente tem que chamar nosso único intervalo. Espero que estejam gostando tanto quanto eu, e até seria interessante o pessoal também dar retorno. A gente tem conhecimento desse público, o quão grande ele é, o quão entusiasmado ele é, né? Porque é um assunto realmente que a gente está começando a experimentar e vendo que tem muita resposta. Então, espero que estejam gostando tanto quanto eu. Aqui tem muito assunto para a gente conversar ainda no segundo bloco. Até lá. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Olá, amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Hoje recebendo meu amigo Kleber Tavares, empresário e piloto amador. Exatamente. Capaz de algum momento começar a virar piloto amador e empresário. Pode ser porque está crescendo, né? O envolvimento está cada vez... Já está tomando um bocado do seu tempo, isso não? Na sua rotina? Já. Hoje eu já me envolvo bastante. Ou seja, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp que a gente fica conversando com o pessoal do staff. Tem vários grupos, né? Nossa, não, mas aí, assim, para formatar o campeonato, nossa, são horas e horas conversando, mas... Eu acho que assim, para o nosso segundo bloco, a gente pode tratar o Campeonato 2020, que vai ser uma coisa grandiosa, como o principal assunto. Mas antes da gente entrar nessa pauta, o nosso cartódromo tem tudo para ser uma referência, realmente ser de longe o melhor do estado e um dos melhores do Brasil. Pelo que eu tenho acompanhado, tenho participado desses encontros, principalmente no início, participei bastante. A equipe que se formou é muito séria, muito boa. O lugar é excepcional e, obviamente, admite também vários outros traçados. Quer dizer, você precisa homologar um deles, mas nada impede que haja várias opções de traçado. Né? Eu entendo que é um momento, a gente não tem falado muito sobre isso, justamente porque é o tipo de coisa que não se antecipa, né? A gente tem que esperar tudo estar muito concretizado, mas é uma situação que eu acho que já passou da fase de pessoas eventualmente torcerem contra, de pessoas eventualmente quererem competir ou melar, para um momento de agora de união social, no meu entendimento, porque é uma coisa realmente que pode trazer muitos dividendos, tem muitos setores que se beneficiam desse tipo de empreendimento que é ousado, mas que a gente está vendo que tem uma demanda por ele. Você vê em Guapimirim a lista de espera, né, é enorme. Sim. Campos agora fez um autódromo simples, pequeno, mas fez um autódromo. Aqui pertinho, em Lima Duarte, perto de Juiz de Fora, estão fazendo um autódromo de nível nacional. Eu sempre defendi, algumas pessoas me chamavam de louco por isso, que Friburgo tinha que ter aproveitado o momento em que o Rio de Janeiro perdeu o autódromo dele. Existe uma demanda por um autódromo do Rio de Janeiro, que poderia perfeitamente ser em Friburgo. Né? Atualmente existe uma tendência, na verdade o que Fagô citou Jacarepaguá foi isso, a especulação imobiliária. Né? O que era Jacarepaguá era longe de tudo,
E hoje é o Autódromo da Barra. Quando virou o Autódromo da Barra, estava condenado. Né? Começaram a destruir para o PAN em 2007, depois a Olimpíada, e você vê que é uma tendência mundial as pistas migrarem para fora dos grandes centros urbanos. E tem cidades que a gente só conhece porque tem pista. Imola, eu fui a Imola, onde o Ayrton morreu em 2015, é uma cidade muito menor do que Friburgo. E tem uma pista que é conhecida no mundo inteiro, por causa da pista. Você vai lá, você sente isso. Tem placa para pista onde quer que você vá. Termas de Rio Hondo, da Argentina, o pessoal só conhece porque tem uma pista. No Brasil, Santa Cruz do Sul, Tarumã, Guaporé, tem cidades que a gente só ouve falar por causa da pista. Sim. Então, a gente perdeu ou está perdendo essa oportunidade que podia ser conjugada com um aeródromo, uma pista de pouso, podia fazer, enfim, haveria terreno para isso. É uma pena que a gente não tenha realmente se mobilizado enquanto sociedade, enquanto poder público sociedade, para poder aproveitar essa chance, porque haveria investimentos de ministério. Eu não quero passar longe demais, mas assim, era uma oportunidade que a gente tinha. Agora, o kartódromo, mais viável, muito mais barato, está realmente muito bem encaminhado. E eu queria deixar isso registrado. Claro que os anúncios ainda vão ser feitos, mas é uma oportunidade para a cidade que a gente não pode perder. Agora, Kleber, o campeonato 2020 se desenha grandioso. Na verdade, é muito mais do que um campeonato. Vai chegar ao ponto de haver seletiva. Isso. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque eu acho que isso é um termômetro do potencial que a gente tem para ter uma pista aqui, porque a procura está sendo enorme. Né? Vamos falar assim, antes de entrar no campeonato 2020, falar dessa questão da pista, né? Quando a gente pensa de fazer um kartódromo de referência, hoje, de longe, o kartódromo de referência no Brasil, e um dos melhores do mundo, é o Speed Park. Então, assim, uma estrutura fantástica. Eu só conheci por YouTube, algumas imagens, conversando com as pessoas. Mas, assim, é de longe o mais preparado aí do Brasil e um dos melhores do mundo. Nós queremos ser como referência de trazer isso para a família, não só para o piloto, né? Então, muitas famílias reclamam que quando vão a um kartódromo não tem a estrutura necessária. Infraestrutura necessária para poder filho não tem o que conviver. Fazer. Exatamente. Então, isso que a gente está pensando. E quanto pista, a gente pensa das mais variadas formas, né? Fazer curva com tangência, inclinada, subidas, descidas, túnel, ponte. Então, a gente quer fazer algo que seja desafiador, que tenha um nível básico, intermediário e nível avançado, para todos os tipos de piloto. A gente sabe que tem grupos de kart que percorrem o Brasil inteiro, atrás de pistas, e é isso que a gente quer puxar. E aliado a isso, obviamente, com a ajuda do poder público, para que divulgue toda essa demanda que a gente vai ter para justamente movimentar a economia. Esse é o nosso grande objetivo. É isso que a gente pensa. E essa demanda está sendo muito visível. Tá. Já a diferença de tamanho no campeonato 2019 para o campeonato 2020 É isso que eu vou falar agora, exatamente. Pois mostra um termômetro prático, né, de quanto tem interesse pelo assunto, né? Isso, que isso provoca? Provoca uma mexida, né? Até na própria organização. Então, nós estamos pulando de 45 pilotos para 105 pilotos. Ou seja, e não são 105 pilotos andando 10 minutos para chegar no kartódromo. É 1h30 para chegar até Guapimirim. Então, ao total, a gente anda 3 horas de viagem para correr 20 minutos. Você imagina se fosse aqui, como é que a coisa Se fosse aqui, aí seria um movimento muito maior. Então, esse campeonato 2020, a gente está fazendo uma seletiva no dia 19 de janeiro, onde que nós vamos separar as divisões, serão entre 4 e 5 divisões, por tempo. Né? A primeira bateria, que são 15 pilotos, vão ser selecionados pelos melhores tempos. Né? E esses melhores tempos vai compor a primeira bateria, que vai correr nos karts de 18 HP, são chamados superkarts, que são... Já é shifter não, né? Já é com marcha não? Não, sem marcha. Na verdade, ele tem um motor de profissional, que é de 18 HP profissional, mas num chassi indoor. Né? Ou seja, é mecânico, não é nada hidráulico. Ou seja, uma coisa difícil de guiar. Tá? É difícil, porque ele é muito nervoso. Eu tive a chance de pilotar um. Primeiro, ele tem a carenagem, ou seja, você vai conseguir pegar vácuo. Dentro dele, você não se molha, porque a carenagem impede de entrar, né, entra a bolha, e chega a uma velocidade de 110 km, né? Ou seja, é uma velocidade boa. Ao contrário dos 3 HP, que é uma estrutura totalmente aberta, onde você chega, no máximo, 85 por hora. O que num kart já é muita velocidade. É muita velocidade, e é perigoso. A sensação de velocidade é muito grande, né? Porque você tá sensação é muito grande, porque você está a poucos centímetros do chão, né? Então, realmente na verdade, todo piloto fala, né, que a exceção da Fórmula 1, o mais próximo que você tem em termos de sensação de velocidade é o kart. É o kart, exatamente. Né? Então, é uma oportunidade que as pessoas têm
é viciante, né? Muito, é viciante, muito porque viciante, é uma oportunidade que você tem de experimentar é um hobby que te dá uma adrenalina, uma endorfina que dificilmente você encontra em outra situação. É muito interessante e é uma experiência realmente rica. Sim. Você vê que todo piloto é apaixonado pelo kart, né? Eles nunca abandonam o kart. E até teve uma declaração há pouco tempo do Grosjean, da Fórmula 1, falando que kart é mais difícil de pilotar do que Fórmula 1. Né? Ou seja, por causa das tecnologias que tem hoje, é muito mais fácil, entre aspas, pilotar um Fórmula 1 do que um kart. E quando a gente fala de kart, rental kart, né, que é o kart alugado, você tem que dar sorte de cair num kart bom, porque tem isso, por mais equalizados que eles sejam, ainda tem esse problema de você ter um com pneu não tão bom quanto o outro, você tem a oportunidade de correr na chuva, que é muito bom, mas também é super desafiador, então passa a ser uma loteria você ganhar ou chegar em alguma posição boa, porque realmente depende da sua habilidade como piloto. Porque você não vai ter o próprio equipamento até o fim do ano, né? Exatamente. É sorteado a cada nova etapa e por mais que você tente ter um controle de qualidade, tem uma flutuação. Não, claro que tem. O Rômulo passou por isso no Brasileiro, né? Passou, exatamente. Teve algumas boas e outras ruins. Né? E sobre o campeonato, então tem essa divisão, e o que é mais bacana é o seguinte, que você pagando pela inscrição do campeonato, onde que a inscrição vai dar direito a uma camisa do campeonato, a participar dos troféus e das medalhas, é um valor realmente bem baixo. A gente está falando de R$200 para quem é associado da AFK e R$300 para quem não é associado. Agora, falar o que é a AFK. A AFK é a Associação Friburguense de Kart. Então, hoje a gente só tem uma divisão, que é Rental Kart. Nós temos pilotos em Friburgo que correm profissionalmente. Então, a ideia é que puxe para essa associação e crie uma divisão de pilotos profissionais. Ou seja, a ideia é abraçar o kartismo como um todo aqui na região. Atualmente, eu estou como presidente da AFK, o Leonardo Mesquita como vice-presidente, e a gente já homologou todo o estatuto, já está com o CNPJ, ou seja, a gente fez como tem que fazer, né? Tudo direitinho no papel para que a gente possa justamente avançar. Estão fazendo parceria com o próprio cartório de Guapimirim, onde que todos os associados vão ter desconto para poder correr lá. A Academia CAF hoje foi a primeira parceira a entrar no projeto, então vem com desconto muito bacana. Para quem quer se tornar um piloto, depende da parte de preparação física. Legal. Então, além de dar o desconto da mensalidade, eles vão preparar um plano de treinamento voltado à velocidade. Até porque o lastro é único, né? O lastro do ano passado, desse ano, né, na verdade, era 95 quilos. A gente caiu para 90 quilos agora. Ou seja, quer dizer, na verdade, o peso corporal também é um fator, né? É um fator, porque você tem que ficar dentro. Se você com 5 quilos a mais do peso de lastro, isso você perde rendimento na pista. Ou seja, acaba sendo um estímulo para o pessoal também se cuidar fisicamente. Exato. Isso traz. Isso para mim trouxe. Eu emagreci 10 quilos, né? Ou seja, quando eu comecei a correr até hoje. E isso significa você cuidar da saúde, né? Ou seja, você alia o hobby à saúde. Ganha dos dois lados, né? Ganha dos dois lados. E bacana também a questão do campeonato é que a gente vai fazer uma metodologia de carreira, né? Ou seja, não tem a Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, a mesma coisa, divisão 1, 2, 3 e 4. Então, desculpa te perguntar, você falou da seletiva de janeiro. Pelos tempos, ela já vai definir por ano inteiro as categorias, é isso? Por ano inteiro as categorias. Então, do tempo a gente divide. A primeira, divisão A, divisão B, divisão C, divisão D, divisão E, por exemplo. Uhum. E dali vai correr os campeonatos, né? Disputando dentro daqueles 15, porque o limite máximo são 15 pilotos por grid. E aí vai ter o campeão de cada divisão, que vai ser premiado os 5 primeiros por etapa, é premiado com medalha, conforme mostrei, e no final o primeiro, segundo e terceiro é premiado com troféu, né, daquela divisão. E aí tem aquela questão de sobe e desce, né? Então, ou seja, os 3 últimos da primeira divisão caem para B. No ano que vem. No ano que vem e sobe. Cai para 2021. Para 2021. Aí você vai jogando todo mundo. Isso porque a gente abre para outras pessoas de outros grupos participarem também. Então é isso que é bacana do campeonato. Os 3 primeiros sobem, os 3 últimos descem? Os 3 últimos descem de cada categoria. E quem entrar, naturalmente, vai entrar na de baixo? Não, porque a gente vai fazer a seletiva. Vai sempre em 2021, obviamente, vai entrar na de baixo. Sim. Mas hoje a gente vai fazer a seletiva. E isso é bacana, porque na relação dos inscritos, quando as pessoas... E tem muita gente ligando e fazendo contato. Como é que já está isso? Já está enchendo tudo? Olha, o limite é 105. Eu posso falar que já passou de 50% de lotação. Onde é que o pessoal te procura? Na verdade, como é que eles fazem a inscrição? A inscrição, basta passar um e-mail com seus dados, que é o nome completo, endereço,
o peso, data de nascimento, tamanho da camisa e o apelido que você quer ser chamado. Né? Então, a gente só mandar essas informações para o e-mail inscrição, inscrical, né? @friburgokartclub.com.br, e a gente está pegando Clube todas as com informações. E ou sem E, desculpa? Oi? Clube com Clube, E? com E. Com E. friburgokartclub.com.br. Você passa essas informações por e-mail, a gente vai abrir um grupo de WhatsApp, e dentro desse WhatsApp a gente vai colocar os regulamentos, como que vai ser gerenciado. Aí toda a conversa com os pilotos vai ser dentro desse clube. Eu vou... Kleber, se você ainda quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente está aberto, senão eu vou pedir ao Marconi para mostrar um pouco das fotos e dos vídeos. Sim. E depois a gente encerra com você também mostrando o teu macacão. Não hoje, não agora aqui, mas a gente faz depois essa gravação. Marconi, se você tiver como mostrar foto e vídeo, seria interessante a gente... Olha lá, Kleber, você pode comentar para a gente? Sim. Bom, esse aí foi o brasileiro, né, no dia 4 de outubro, e foi a primeira corrida, né, da categoria novatos. Foi na Granja Viana? Foi na Granja Viana, um excelente kartódromo. Pra você ter uma ideia, lá é um tapete. Eu não senti uma pedrinha batendo no meu capacete, de tão limpa que é a pista. E é uma pista desafiadora, que tem muita subida, descida, tem uma força G impressionante, que depois de uma sequência de S's a 80 por hora, você tem num dos traçados uma curva muito forte e realmente machuca bem. O pescoço sentiu ou não? O pescoço não tanto, mas o que eu senti foi a perna, né? Porque a perna junto no assento realmente é bem apertado. E daí a gente fez aí já tem o aquecimento, né, para poder alinhar para o grid. Essa primeira corrida foi sorteada, né? Então eu saí na segunda posição. Essa aí é uma subida muito desafiadora. Né? Essa aí, na verdade, a gente estava se organizando para pegar o grid, né? Essa é a pista onde tem a prova mais tradicional, né? Que normalmente encerra o calendário. As 500 milhas. 500 milhas de kart, da Grande Viana. É onde Rubinho Barrichello corre, Felipe Massa corre. Né? Sim, esse kart quantos HP? Esses são de 3 HP. Aí está a posição, né? Quem está ali na frente é o Miguel, que é o presidente da Amica, né? E foi uma largada muito boa. Essa corrida, assim, tinha tudo para ficar numa boa colocação, mas infelizmente eu fui tocado e não... Acontece, né? Não deu, isso acontece, faz parte do... Mas teve um bom ritmo, né? Foi um bom ritmo. Isso, na verdade, é um sintoma também de que o nível do nosso campeonato está muito bom, né? Tá muito bom. O desempenho seu e do Rômulo foi bastante decente, né? Foi bem bacana. Aí tem algumas ultrapassagens que eu fiz, né? Isso aí, o grande segredo do kart é isso, você saber acelerar e saber frear certo. Então, assim, com essa pequena diferença você consegue se destacar diante da corrida, né? Acho que quem gosta já foi fisgado, né? Eu te agradeço muito, Kleber, por ter vindo aqui contar um pouco dessa história toda. E claro que espero que a gente possa falar sobre kartismo outras vezes, quem sabe apresentando a pista ou trazendo aqui informações já para o ano seguinte. Desejo muita sorte, eu sou entusiasta, você sabe, e espero que o pessoal de casa tenha gostado tanto quanto eu. Acompanhe aí o Friburgo Kart Clube, vai tá na mídia o tempo todo, interessados não deixem de se inscrever, porque, como vocês viram no vídeo aí, realmente é uma sensação de velocidade muito interessante e bem com estímulo para cuidar da saúde, é um hobby realmente muito, muito legal e com uma coisa muito importante, ajuda a tirar a rapidez desnecessária das ruas. Uma pista de kart pode e precisa ser utilizada sempre por finalidades educativas também. Quem gosta de correr tem que correr com segurança no lugar certo. Rua não é para isso. A nossa tragédia no trânsito é inaceitável e isso tem que ser combatido. O kartismo é uma ferramenta para isso, né? A gente volta semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.